Fala pessoal, tudo bom? Agora a gente vai resolver um exercício no qual a gente tem que classificar os pontos críticos da função f de x, tá? Dada por essa equação. Tá? Eu usei a mesma função que eu usei naquele outro vídeo de classificação, tá? Mas para permitir uma comparação entre os dois métodos, tá? Bom, primeiro de tudo eu tenho que derivar a função duas vezes, certo? Porque eu vou ter que usar a segunda derivada, certo? Para ver se é um ponto de máximo ou mínimo. E eu vou ter que usar a primeira derivada para calcular onde que se encontra esse ponto crítico, tá? Então eu vou usar o Symbolab para ele calcular diretamente, tá? Aqui é a minha função, minha primeira derivada, minha segunda derivada. Certo? Agora eu vou ter que fazer um estudo de sinal da minha segunda derivada, que é essa aqui, tá? Aqui em verde eu coloquei os pontos críticos da minha função, os x's que geram o meu ponto crítico da função, certo? Onde a gente pode ter um ponto de máximo, mínimo ou ponto de inflexão. E aqui são os pontos críticos da minha derivada, certo? É onde a gente vai ter troca de concavidade. Aqui são pontos de inflexões, certo? Primeiramente, como vocês podem ver, nenhum ponto crítico da minha função original coincide com nenhum ponto crítico da minha primeira derivada. Então a gente já pode concluir que a gente não tem nenhum ponto de inflexão. Tudo bem? Então agora a gente vai precisar fazer um estudo de sinal da minha segunda derivada, tá? Vamos pegar um número muito pequeno, certo? Se a gente pegar um número muito pequeno, sei lá, menos 10, sei lá, menos 100. Se a gente substituir na minha função de segunda derivada, aqui dentro vai dar um número positivo, por causa desse quadrado. O exponencial nunca pode ser negativo. Então, esse x aqui, nesse caso, vai ser um número negativo, certo? X sendo um número negativo, deixa a função de segunda derivada negativa, certo? Bom, então aqui vai ter que ser negativo, aqui vai ter que ser positivo, negativo e positivo novamente. Por quê? Vai trocando de sinal, certo? Porque são raízes ímpares, tá? Eu poderia também começar minha análise com um número maior do que raiz de 3 sobre raiz de 2. Por exemplo, 10. 10 deixaria o que está dentro desse parêntese positivo, deixaria o exponencial também positivo, porque exponencial sempre é positivo, e deixaria o 2x positivo. Então tudo positivo fica positivo, certo? E eu poderia ir alternando o sinal, porque são raízes ímpares, certo? Então, alternei o sinal. Ó, eu sei que... Vamos começar pela esquerda, tá? Antes desse x aqui, certo? A minha concavidade é uma concavidade para baixo, certo? Minha segunda, ou seja, minha função é côncava, certo? A partir desse meu x, a função se torna uma função convexa, certo? Função convexa e a gente tem um ponto crítico enquanto a função é convexa. Isso quer dizer que esse ponto crítico só pode ser um ponto de mínimo, tá? Porque é um ponto de crítico enquanto a função é convexa, certo? E o outro meu ponto crítico está localizado quando a função é côncava, então só pode ser um ponto de máximo. Vocês podem ver aqui, certo? O meu ponto crítico está bem aqui. A função, ela é convexa aqui, tudo bem? A derivada está aumentando, a inclinação está aumentando. Meu ponto crítico é um ponto de mínimo. E aqui, mais para frente, o meu outro ponto crítico é um ponto de máximo, porque a função é côncava, certo? Esse ponto crítico está localizado no momento que a função é côncava, então é um ponto de máximo. Bom, galera, é isso. Vocês podem notar também aqui, ó, que a gente tem a gente tem pontos de inflexão aqui, por exemplo, porque a função vem côncava, ela vira uma função convexa. Aí aqui a gente tem outro ponto de troca, né, um ponto de inflexão, que é bem no zero, que a gente já viu aqui, certo? Aqui a gente tem uma troca de função convexa por uma função côncava. Bom, e aqui a gente tem outra troca também, certo? Que a gente tem uma função côncava, ela virar convexa, tá? É bom vocês terem essa associação do sinal da segunda derivada com a geometria do negócio, tá? Porque é só assim vocês vão conseguir enxergar plenamente o que está acontecendo. Bom, galera, é isso. Um grande abraço e falou!